Ok, vou começar a compartilhar o slide aqui com vocês. Espera aí. Ok, então a gente vai falar um pouco do trauma crânioencefálico, traumatismo craniano, TCE. Existem várias maneiras de falar, mas é sobre uma única condição mesmo. Então, o que é TCE? Parece ser muito óbvio, mas muita gente acha que traumas leves, bateu a cabeça, qualquer coisinha não é TCE, que tem que ser alguma coisa grave. Não, qualquer agressão contra a cabeça, contra o crânio, face, você considera TCE, né? Então, a gente tem aqui, nem que seja uma colherada na cabeça, até um trauma com escalpelamento, até o bebezinho chorando porque bateu a cabeça na quina da mesa, tudo isso é considerado TCE. E por que o TCE é importante? Na verdade, por que o trauma é importante, né, gente? O trauma é uma das principais causas de morte no mundo. Dentre essas causas, o TCE é uma das mais importantes, sobretudo em crianças. 90% das mortes por trauma em crianças são por conta de TCE. Então, levando em conta a etiologia, quais são as causas do TCE, né? Nós temos TCEs no Brasil, principalmente por conta de acidente automobilístico. Então, 50% dos TCEs são acidentes automobilísticos. 30% são quedas, 20% são agressões. Eles falaram, deu 100%. Na verdade, quase isso. O restante é esporte, recreação, alguns acidentes domésticos. E a gente tem que pensar também que 75% dos TCEs tem bebida alcoólica envolvida, e acredite, isso reduziu muito após a lei seca. E 50% das mortes nos pacientes que tiveram queda de motocicleta são por TCE. Então, o TCE é um tema muito importante, e ele não é só importante quando a gente fala de medicina, mas a gente fala em relação ao trauma, não só a morte, mas a incapacidade. Então, é uma das principais causas de incapacidade em pessoa jovem. Opa, vamos passar. Isso. Então, TCE, na verdade, o atendimento do TCE inicia desde a primeira pessoa que olha o paciente. Então, o TCE não é só do neurocirurgião. O TCE é sempre desde a primeira pessoa que olha o paciente. Então, o clínico tem que saber olhar um paciente com TCE, porque o principal, né, a primeira coisa lá que é garantir oxigenação e garantir uma pressão boa, que vão ajudar a proteger o cérebro, vão ser pela primeira pessoa que vai atender esse paciente, né? E existem mecanismos de trauma que muitas vezes, pelo mecanismo de trauma, você já sugere que o paciente possa ter um tipo de lesão. Por exemplo, se você tem um trauma direto, né, a gente imagina que possa ocorrer uma lesão ali naquele local. Aquelas lesões que ocorrem por aceleração e desaceleração, bate e volta. Nessas lesões, a gente pode ter uma ruptura dos axônios do neurônio e causar um tipo de lesão, que é a lesão axonal difusa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Outro tipo também ocorre quando o cérebro ele bate contra a caixa craniana e volta e bate em outro local, que é a lesão por contragolpe. Isso acontece, por exemplo, às vezes chega um paciente com hematoma subgaleal gigante, e quando você, aqui do lado frontal direito, e aí quando você vai olhar lá na tomografia, no exame, ele tem um hematoma, um subdural, aqui do outro lado, occipital, contra o local, no local contrário. Então, provavelmente, foi um efeito de contragolpe. Então, entendendo o mecanismo de trauma, a gente entende as possíveis lesões que podem ser causadas. O tratamento do TCE, a abordagem do TCE, não é só o D do trauma. Então, é A, B, C, D, E. Você já começa a tratar TCE desde quando você garante uma via aérea para esse paciente. Independente do tipo de TCE, você não pula etapa. Você tem que garantir via aérea do paciente, circulação, colocar colar cervical, garantir tratar o choque, né, tratar a insuficiência respiratória.
tudo antes do D. E, na verdade, você já está tratando o TCE antes disso. Então, além do ABCDE, a gente avalia a inspeção, né? A presença de lesões do escalpo, avalia se está bem imobilizado com colar cervical, avalia a necessidade de exames complementares, reavaliação após o exame de imagem e discute junto com a equipe clínica, cirurgião geral, se o paciente tem outros traumas, qual que vai ser a prioridade e qual que vai ser a conduta desse paciente com TCE. Vamos passar. Ainda está passando. Só um minutinho, gente. Não sei por que não está passando. Acho que trava. Aqui. Travou minha tela. Só um minutinho. Eu interrompi para vocês o compartilhamento? Deixa eu só checar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Compartilhando. Ah, tá. Perdão. Vou voltar aqui. Só tive um problema técnico. Então, de novo. Primeira coisa que eu acho que é uma das principais coisas que eu quero que fiquem guardadas para vocês hoje, e é super importante, é a avaliação da escala de Coma de Glasgow. Paciente com TCE, você não faz aquele exame físico completo, testa reflexo, sensibilidade, ali você não vai realizar isso. O importante é você realizar duas coisas, escala de Coma de Glasgow e avaliação pupilar. Então, são as duas coisas mais importantes na abordagem do TCE. Escala de Coma de Glasgow tem que saber. Quando você vai passar um caso clínico para alguém, encaminhar um paciente, qualquer paciente com trauma, vão te perguntar qual é o Glasgow do paciente. Por quê? Guia tem um suporte ventilatório. Paciente com Glasgow menor ou igual a 8 é igual a intubação. Então, a gente avalia o Glasgow a partir de 3 respostas, né? Sempre observamos a melhor resposta. Não existe Glasgow 0, então tem a pontuação pelo menos de 1, né, gente? Não falem Glasgow 0, é muito feio isso, então aprendam o Glasgow, por favor. Então, a avaliação dos olhos. A melhor resposta é a abertura ocular espontânea. A resposta ao chamado, a resposta ao estímulo, né, à pressão, e nenhuma resposta 1. Resposta verbal, a mesma coisa, só que aí vamos avaliar 5 tipos de resposta, desde os 5 que é orientado, até ausência de resposta, e a mesma coisa o motor, desde obedecer comandos a não obedecer nenhum comando. O tipo de estímulo, qual que é o estímulo que você faz, né? O estímulo doloroso, então... O estímulo doloroso, na verdade, né, é o estímulo na extremidade dos dedos, o pinçamento do trapézio ou uma pressão sobre a incisura supraorbitária. São os melhores locais para realizar a estimulação física. Abertura ocular, só relembrando, já falei para vocês. Resposta verbal, então, aquele paciente que não consegue falar palavras, mas ainda está falando algum som, você coloca 2. O paciente que fala palavras, 3, paciente que tem uma resposta orientada, mas é o paciente confuso, 4, e o paciente que é totalmente orientado, falando muito bem, você vai dar uma pontuação de 5. Critério de resposta motora, melhor resposta. Como assim melhor resposta? Se o paciente tem uma resposta do lado direito e outra do lado esquerdo, você vai contar a que teve a melhor pontuação. Então, se o paciente está obedecendo ordem, levanta o braço, abaixa o braço, tudo bem? Então, é 6. Se o paciente tem uma resposta localizadora, você faz um estímulo, né? E ele eleva a mão acima da clavícula. 5. Se o paciente tem uma leve flexão, 4. Se faz uma flexão anormal, que é a flexão dos membros superiores. 3. Extensão do membro superior ao nível do cotovelo. 2. Se não tem resposta nenhuma, 1. A gente soma esses 2 critérios e a gente tem o Glasgow.
Existe uma atualização da escala do Glasgow feita em 2018, que é aquele Glasgow que a gente somou, mas retirando a reatividade pupilar. E aí a reatividade pupilar, por exemplo, se está bem reativo bilateral, não mexe no Glasgow. Se unilateral tem uma alteração, né, não tem reatividade pupilar, tira 1 ponto. Se não tem dos dois lados, tira 2 pontos. Qual que é usada? A atualização antiga. No ATLS ainda não está essa atualização. Então, eu recomendo utilizar o Glasgow antigo, antes da atualização de 2018, e, é claro, sempre no seu exame, você registrar a reatividade pupilar. Classificação do trauma. Então, o Glasgow serve para... O Glasgow vai nos guiar quanto a prognóstico do paciente. Só um minutinho. Fecha a porta para mim, por favor. Vai nos guiar tanto quanto a classificação do tipo de trauma craniano e também é um fator prognóstico. Como assim prognóstico? Paciente que chegou com Glasgow 3, paciente que chegou com Glasgow 14, Glasgow 3 com certeza vai ter uma evolução pior do que aquele paciente que foi admitido em Glasgow 15. Paciente leve, com Glasgow de 13 a 15, Glasgow de 9 a 12 moderado, o Glasgow menor ou igual a 8 é um TCE grave. Todos os pacientes que têm TCE moderado ou grave são igual à indicação de tomografia de crânio. Os pacientes que têm um TCE leve, aí a gente vai avaliar caso a caso para avaliar se esse paciente tem indicação de realizar tomografia de crânio ou não. Como eu falei, né? O paciente que chegou com Glasgow 8, a chance de ele ter um hematoma craniano, uma lesão, é muito maior do que o paciente com Glasgow 15. Por isso que a gente faz essa avaliação e essa classificação em baixo e médio risco. E, além disso, tem alguns critérios na história que a gente já avalia e fala, não, esse paciente tem que fazer uma investigação melhor, esse paciente tem que fazer tomografia de crânio. Mas tomografia de crânio, o que não faz ressonância? Tomografia é o exame do trauma. Tomografia é o exame da emergência. E lembrando de uma coisa, o paciente tem que estar estável para fazer o exame, né? Você não leva o paciente hemodinamicamente instável com risco de ter uma parada na tomografia, né, gente? Isso também tem que ser muito bem lembrado. E ressonância é um paciente que o paciente fica no mínimo 20 minutos dentro de uma sala. Então, ressonância não é para o trauma, pelo menos não nesse primeiro momento. E então, tomografia é o exame do trauma. Como do que eu vou saber que um paciente tem indicação de tomografia de crânio? Primeiro passo, Glasgow, né? Se o paciente tem um Glasgow, a gente caracterizou como um TCE que é menor que 13, aí todo mundo já faz a tomografia, né? Agora, se o dele foi 14, 15, 13, aí a gente vai partir para os critérios de avaliação que eu já vou falar para vocês agora. Tem uma regra de critérios, tem 2 regras, a principal mais usada é essa regra canadense. Por exemplo, se o paciente chegou em Glasgow 13, mas na segunda avaliação, rapidinho, o paciente já está Glasgow 15, tudo bem. O paciente fica confuso por mais de 2 horas, tomografia. Suspeita de fratura de base de crânio. Não sei se vocês lembram dos sinais de fratura de base de crânio. Já vou mostrar uma imagem que eu acho que vocês vão se lembrar. Um mecanismo perigoso. Morreu alguém que estava dentro do carro. Foi um pedestre que foi atropelado. Paciente foi ejetado do veículo. Ou então caiu de uma escada de 5 degraus para cima ou 1 metro, tomografia de crânio. Idoso maior que 65 anos. Todos os idosos? Sim, todos os idosos. Amnésia, né? Amnésia por mais de 30 minutos, paciente com 2 ou mais vômitos. Então, um vômito, aí você não indica tomografia não, mas passou de 2, já tem indicação. E o que é o que eu falei anteriormente sobre TCE de baixo, médio, alto risco? TCE de baixo risco, exemplo, eu estou aqui, bati minha cabeça na parede. Não tem sintoma nenhum, uma dorzinha leve, ou não tem sintoma de dor de cabeça leve, é um TCE de baixo risco. Agora, TCE de médio risco. Acidente de carro, morreu a pessoa que estava do lado.
já é indicação de tomografia. História desconexa. A pessoa fala, ah, não, eu não tive perda, eu não bati a cabeça, não. Então, um corte de todo tamanho. Paciente que usou bebida alcoólica, você não consegue confiar na história, confiar no Glasgow. Então, paciente com bebida alcoólica ou usou drogas igual a tomografia. Equimose óbito palpebral, pode ser sinal de fratura também. Paciente que a dor de cabeça vem piorando. Déficit motor nem se fala. Paciente que tenha qualquer déficit motor, ferimento por arma branca, para quem não sabe, é faca, tá? Paciente que tem algum distúrbio de coagulação, ou paciente, eu uso varfarin, Marevan, AS, tomografia para todo mundo. Se tem sinal meníngeo, né, gente, alteração no exame físico, sinal de fístula de líquor. Quais são esses sinais de fístula de líquor? Por exemplo, uma fratura, né, exposta, pode ser um sinal que tem a fístula de líquor ou líquor vazando, e o paciente que foi espancado também é o TCE de alto risco é porque tem alto risco de lesão na tomografia, então tem indicação de realizar tomografia de crânio. É muita coisa, tem mais indicação, inclusive eu fiz uma live só de eu e o Bruno, né, fizemos uma live só de indicação de tomografia de crânio no TCE, isso porque eu não falei de criança ainda. O que eu falei lá sobre os sinais de fratura de base de crânio? Então, se tem sinal de fratura de base de crânio, é igual à tomografia. Então, a gente tem o sinal do guaxinim, que é equimose periorbital, rinolicorreia, o que é isso? Líquor escorrendo pelo nariz, hemotímpano, o que é isso? Sangue lá no tímpano, na membrana timpânica, e o hematoma que é atrás da orelha, que é o sinal de Battle, que é a equimose retroauricular. Outro tipo de classificação de trauma é trauma aberto, trauma fechado. Trauma aberto, a gente tem os ferimentos por arma de fogo, né? Ferimentos por arma branca, demais traumas que você tem uma exposição do tecido. Trauma fechado, não tem, em geral, não tem uma lesão de pele associada, não tem fratura exposta. Agora eu vou falar para vocês sobre cada tipo de lesão, algumas características dos principais tipos de lesão. Lesão no escalpo é importante? Eu não sei se vocês já viram em algumas aulas em relação a choque, né? Os principais sítios de choque. Aí tem lesão de pelve, abdômen, pulmão, tem vários tipos, né? Várias. Lesão de grande vaso pode causar um choque hipovolêmico. Lesão intracerebral, hematoma intracerebral, não vai causar choque, gente. Um paciente que está em choque, é por causa do sangramento subdural que ele tem na cabeça. Não vai ser. Mas o escalpo, muitas vezes, é muito vascularizado e eu já vi um paciente ficar hipotenso e a única causa foi uma lesão grande que ele tinha um escalpelamento. Então, assim, paciente desse jeito, com esse jeito aqui, na verdade, é ter tecido cerebral exposto, né? Mas o paciente que tem uma lesão, ela tem que ser tamponada, ela tem que ser suturada o mais rápido possível, porque vai ficar sangrando esse paciente, vai ficar perdendo sangue. Além das lesões de pele, outras lesões que podem ocorrer, fraturas cranianas, e as fraturas mais comuns são nos ossos mais finos, né, o osso temporal, temos também fraturas de face, também são comuns, fraturas frontais. O occipital é um osso que tem uma espessura um pouco maior, então fraturas na região occipital, você já pensa, trauma de alta energia, porque para quebrar um osso grosso daquele tem que ter sido um trauma de alta energia. As fraturas têm aberta e fechada, como assim aberta e fechada? Então, se tem a fratura ali exposta, né, com exposição da pele, a gente chama de uma fratura aberta. A fratura, ela pode ser linear ou não linear. Aqui tem uma imagem, achei bonitinha essa imagem, achei na internet, que mostra dois tipos de fratura. Então, a linear, cadê aqui? Isso. A linear, o próprio nome diz, ela é linear com o osso adjacente. Então, essa fraturinha aqui provavelmente não é uma fratura cirúrgica, a não ser que ela tenha exposição. Fratura óssea, fratura com exposição,
fratura exposta é igual a cirurgia. E aqui a gente tem uma fratura com afundamento. O que é afundamento? Olha aqui o osso normal e essa parte de osso afunda aqui para dentro. Você vê que o paciente tem um hematoma subgaleal aqui muito grande. O paciente tem uma bolinha aqui. O que é essa bolinha? Essa bolinha aqui é ar. O que indica isso? Se entrou ar aqui, entrou por algum lugar. Então, provavelmente é um paciente que tem fístula de líquor. Isso aqui também é indicação de cirurgia. Mais fraturas aqui para vocês terem uma ideia. Então, nesse corte aqui sagital, o que a gente vê? Uma fratura com um afundamento, bolinha aqui. Olha aqui, seio frontal, o que tem no seio? Ar. E aqui dentro da caixa craniana, aqui não tinha que ter ar, então provavelmente a gente tem uma fístula, né? Isso aqui deve ter sido uma fratura exposta, de qualquer maneira, se é exposta ou sinal de fístula, ou se tem afundamento, é igual a cirurgia. Isso aqui é um caso nosso, né, de um paciente que teve uma queda, e aqui a gente vê que o osso tá para dentro, né, da calota craniana, provavelmente aqui machucando o tecido cerebral. Aqui eu não tenho imagem do parênquima, mas esse paciente tinha um hematoma aqui associado, indicação cirúrgica também. Contusões. As contusões, elas são lesões muito comuns no trauma, né? 45% das lesões primárias. E primárias, o que eu falo em relação à primária? A primária é aquela, olhou a tomografia, tem uma lesão primária. Secundária é aquele paciente que faz uma isquemia após, ou uma infecção, ou uma meningite, né? Então, aqui, vou mostrar para você desde um sangramento pequeno aqui na região frontal, atrás da órbita, até esse sangramento gigantesco aqui, com essa área de edema, desvio de linha média. Só para ter uma ideia, olha a linha média aqui, né? E olha a linha média desse paciente, onde que está aqui o septo pelúcido entre os ventrículos. Então, sangramento gigantesco. Aqui você tem um sangramento bifrontal, horroroso também. Então, cirúrgico. Por quê? São lesões que têm um efeito de massa muito importante. Então, provavelmente esses dois pacientes estão com hipertensão intracraniana. O tratamento para isso é tratar a lesão. O principal tratamento para hipertensão intracraniana é tirar a causa. Qual que é a causa? O sangramento. Hematoma subdural. Hematoma subdural é uma lesão muito comum, né? 60% das lesões dos sangramentos traumáticos são hematoma subdural, então é a lesão mais comum. Ela ocorre em até 30% dos TCEs graves, e se você vê uma tomografia, tem lá um hematoma intraparenquimatoso, uma contusão, um subdural, um extradural, provavelmente o sintoma do paciente é do extradural em até 80%. A apresentação clínica vai ser por causa do hematoma subdural. Então, nesse desenho aqui a gente pode ver que o hematoma subdural, como o próprio nome diz, ele fica embaixo da dura mater, que é aquela capa que reveste o cérebro. Lembra das meninges? Dura mater, pia mater e aracnoide, né? A aracnoide fica grudadinha no cérebro, pia mater é grudadinha no cérebro, a aracnoide sobre ela, e a dura é uma capa mais dura que reveste o cérebro. Então, hematoma subdural, ele tá aqui e ele acompanha a convexidade do cérebro. Então, ele vai fazendo no formato do cérebro. Hematoma subdural, se tiver mais de 1 centímetro, ou tiver desvio de linha média, né, fazendo o efeito de massa, é indicação de cirurgia. Aquele lá estava fácil de ver, né? Agora aqui a gente vê um pouco menor, mas causando um edema, paciente também com desvio de linha média. Como que eu vejo o desvio de linha média? Ó, linha média, aqui. Olha onde que está aqui o septo interventricular. Hematoma subdural aqui também acompanhando a convexidade. Em geral, o sangue do hematoma subdural é um sangue venoso, né? Aqui no desenho, mais uma vez, a veinha aqui, ó, mostrando a ruptura e o sangramento, causando um efeito compressivo sobre o cérebro. E aqui vou mostrar uma imagem, um caso nosso também. Então, aqui o que a gente tem? Um hematoma mais de 1 centímetro, desvio de linha média, ó, septo interventricular onde está. Aqui é uma cirurgia, então aqui a gente já tirou o osso, a dura mater está aqui encostada para o lado, abrimos, o que a gente achou?
Sangue, sangue, sangue. E aí, o que a gente faz? A gente aspira esse sangue, né? E eu vou mostrar para vocês, vou provar que o sangramento desse paciente era venoso. Então, aqui a gente vai drenando, a gente vê o cérebro com pulsação diminuída. E agora eu vou mostrar para vocês a origem. Quem que estava causando o sangramento? Era um vaso, uma veia, que estava aqui na superfície cerebral. Olha ela aqui, ó. Vou coagular ela aqui agora. Tá indo? Tá. Vai, joga tudo aí. Pronto, resolvido o problema. Opa. E o hematoma extradural? Hematoma extradural não é tão comum, igual o subdural, igual as contusões. O hematoma subdural, na tomografia, vai fazer uma imagem biconvexa. E uma das características principais do hematoma extradural é o intervalo lúcido. O que é isso? O paciente está bem, né, tal, e aí rapidinho o paciente estava, exemplo, Glasgow 11 na hora do trauma. Aí, de repente, Glasgow 15, aí, de repente, o paciente rebaixa de novo. Então, ele teve um intervalo lúcido entre esse rebaixamento. Quando o paciente tem uma apresentação dessa, em geral, é hematoma extradural. O hematoma extradural, ele, em geral, está associado a fraturas e também, em geral, tem uma fratura associada a um sangramento arterial, principalmente o vaso da meníngea média. Aqui foi um post que eu fiz uma vez falando sobre a diferença entre o hematoma subdural e o extradural. Então, subdural parece uma banana, acompanha a convexidade, e o extradural parece um limão. Achei que essa imagem ficou bem representativa. Aqui nessa outra imagem a gente vê fratura, artéria meníngea média, sangramento extradural. E nessa aqui, sangramento venoso, embaixo da dura mater, sangramento subdural. Relembrando aqui, vamos ver se a gente está lembrando dos principais sangramentos. Então, aqui a gente tem sangramento subdural, acompanhando a convexidade, sangramento extradural, é um limão, né, biconvexa, e aqui a gente tem várias contusões. Aqui na imagem do lado, a mesma coisa, dá para a gente ver. Lesões difusas, então a gente falou sobre hematomas focais, agora vamos falar sobre lesões difusas. Uma delas é a concussão, o paciente vai chegar com dor de cabeça, sintomático, tem um tipo de apresentação que é chamada até de síndrome pós-concussional, que dura até dias após o trauma, só que você faz tomografia do paciente, tomografia normal. Lesão axonal difusa, como eu tinha falado antes, um dos mecanismos é a aceleração e desaceleração rápida. Você tem a desconexão aqui dos axônios do neurônio e eles se rompem, e a lesão axonal difusa é uma lesão grave e ela tem 3 classificações, leve, moderada e grave, e a mortalidade varia de 19% na leve até mais de 50% na grave. Na tomografia você vai ver alterações muito pequenas. Hemorragia subaracnoide, aqui nessa imagem a gente tem um extradural de um lado, e aqui a hemorragia subaracnoide, que fica onde? No espaço subaracnoide, então ela vai entrando nos sulcos. Essa imagem aqui para mostrar a hemorragia subaracnoide, então, no espaço subaracnoide, aquela mesma imagem entrando nos sulcos. Isso aqui é para exemplificar uma lesão axonal difusa. Então, tem muito pouca alteração na tomografia. Às vezes você vê uma petequia, petequia é um sangramento bem pequenininho, no corpo caloso, núcleos da base, tálamo e mesencéfalo, né? Todas que são áreas eloquentes, áreas muito importantes do cérebro, por isso que o prognóstico do paciente é muito ruim. Em relação à abordagem do paciente com trauma, então, não é só o neurocirurgião que cuida do paciente com trauma. O paciente chegou, inicia lá, cuidado com hipoxemia, cuidado com hipotensão, que é o primeiro que você vai tratar. Suporte ventilatório, sedação, necessidade de sedação e analgesia. Então, paciente Glasgow menor que 8, igual a intubação. Controle de glicemia, suporte nutricional, avaliação de indicação cirúrgica ou avaliação de chamar o neurocirurgião. As mais específicas,
para o TCE em si. Então, avaliação de anticonvulsivante. Tem algumas indicações que a gente faz de anticonvulsivante, não são todos os pacientes com trauma, então, pacientes que têm contusões grandes, pacientes que têm contusão temporal, que é uma área epileptogênica, fossa posterior, em geral, não causa convulsão, então, se o paciente tem hematoma em cerebelo, não precisa de anticonvulsivante. Corticoide não faz, corticoide não é indicado no trauma. O corticoide não ajuda no edema cerebral do trauma. Corticoide é para tumor cerebral, não é para trauma. Hiperventilação e manitol em pacientes com hipertensão intracraniana. Em geral, o manitol eu prefiro usar depois que o paciente já está com um monitor de pique, né, como uma medida conservadora. Aumentou a pique, manitol, salina hipertônica e a pique, né? M-pique é monitorização da pique, também é uma cirurgia, que também tem algumas indicações, né? Tem alguns pacientes que têm TCE grave, mas, exemplo, não tem uma indicação clara de uma drenagem de algum hematoma, né? Paciente jovem, então a gente monitora a pique em alguns casos. Na maioria dos casos que a gente drena o hematoma, você deixa o monitor de pique ali para avaliar como que esse paciente vai evoluir. O paciente às vezes eleva a pressão, você vai avaliar a indicação de descompressiva e a abordagem cirúrgica de um hematoma, de um sangramento, de uma fratura, da necessidade de uma descompressiva. Mais uma vez, não é só o neurocirurgião que trata TCE. Se eu estou com um paciente lá com TCE, indicação de descompressiva, o paciente está lá com a pressão 4/3, vai subir para o centro cirúrgico? De jeito nenhum. 9/4, o paciente está lá com nora em dose alta, ninguém sabe de onde está vindo o choque hipovolêmico do paciente. Tem que tratar primeiro o choque, né? O choque que é no C. Então, não pula etapa, é ABCDE do trauma. Não é uma avaliação burra, não é uma avaliação, não é individualizado, gente. Foi estudado, foi bem determinado que você tem que seguir o ABCDE. E para melhorar a sobrevida do paciente, para melhor prognóstico do paciente, é isso que é o mais indicado. Se vocês quiserem saber mais um pouco, a gente tem live de TCE, de hipertensão intracraniana, indicação de monitor de pique, hematoma subdural crônico, que também é uma lesão que pode ser traumática, eu não coloquei aqui. Se vocês quiserem, tem tudo no canal do YouTube, um monte de live lá. E agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, se ficou alguma coisa sem entender também, pode ficar à vontade. Muito obrigada pela aula, doutora, foi maravilhosa, muito esclarecedora. A gente teve bastante elogios. Queria agradecer em nome da LANC, em nome da Luepa, agradecer também a Luepa pelo convite para essa aula em conjunto e agradecer também a todos que assistiram a aula até aqui. A gente teve 2 perguntas por enquanto, eu posso fazer para a senhora? Pode, fica à vontade. A primeira foi, qual a diferença entre lesão por aceleração e desaceleração e lesão por golpe e contragolpe? Na verdade, a lesão por golpe e contragolpe, ela acaba entrando na lesão por aceleração e desaceleração. Porém, assim, eu dei o exemplo que o golpe e o contragolpe, você tem ou lesões em 2 locais ou uma lesão no local contrário, né, contrário do trauma. E a lesão por aceleração e desaceleração, ou quando tem uma aceleração e uma desaceleração translacional, rotacional, né, fazendo como se fosse esse movimento, tem principalmente a lesão axonal difusa. Certo. Aí a outra pergunta foi, paciente com lesão axonal difusa, qual o momento de fazer a trepanação? Trepanação quer dizer colocar um monitor de pique, porque trepanação
não é uma cirurgia. Trepanação é um momento, né, da abordagem cirúrgica, que é o momento que você faz aquele furinho para realizar a craniotomia. Eu acredito que ela deve ter a pergunta em relação a quando fazer cirurgia, né, um paciente com lesão axonal difusa. Paciente com lesão axonal difusa vai entrar em outros critérios para indicação de cirurgia. Por exemplo, é um paciente que está lá, Glasgow 3, né? Você não viu nenhuma lesão em outro sistema, que não tem quase nada na tomografia do paciente. Então, às vezes é ideal você colocar um monitor de pressão intracraniana, que é uma cirurgia para colocar esse monitor, né, gente? E para avaliar, porque o paciente com lesão axonal difusa, ele não tem muita alteração na tomografia. Então, para você fazer medidas, abordagens conservadoras, manitol, salina, que pode ter no paciente com lesão axonal difusa também. E uma das maneiras de confirmar, porque eu mostrei uma tomografia aí que o paciente tem lesão em corpo caloso, mesencéfalo, mas às vezes você olha a tomografia, a tomografia está normal. E aí aquele paciente colocou o monitor de pique, a pique está boa, 48 horas depois você retira o monitor de pique, e aí esse paciente, ele não acorda. Tenta desmamar a ventilação, o paciente está lá, Glasgow 3, uma semana. Provavelmente foi uma lesão axonal difusa. E aí você confirma isso pela ressonância, que muitas vezes na tomografia totalmente normal, aí você faz uma ressonância, é mais para confirmar diagnóstico, não muda prognóstico do paciente. Você vê lá, peteca em corpo caloso, né? Você vê lá sangramento mesencéfalo, algumas coisas que fecham o critério de uma lesão axonal difusa. Como eu disse, é aquela coisa, chega a tomografia, tá normal, e muitas vezes fica um pouco difícil quando você chega para a família e fala, a tomografia está normal. Aí depois, daqui uma semana, o paciente não acorda. Então, na maioria das vezes, quando você vê um paciente que tem uma evolução ruim e ele tinha pouca alteração na tomografia, é um paciente com a lesão axonal difusa, como eu falei, tem um alto risco de mortalidade, um prognóstico ruim. Certo. Aí a outra foi, por que se usa a ABCDE e não a XABCDE no caso de trauma encefálico? Por que se usa ABCDE ou não entendi. Isso. Por que usa um e não o outro? Isso, no caso de trauma encefálico. Todo o atendimento de trauma que a gente trata, que a gente faz, inclusive a maioria dessas informações que eu coloquei aqui hoje é relacionado, tirei do ATLS, né? Muita coisa aqui, a não ser indicação cirúrgica, né? De cada lesão, tudo eu tirei do ATLS. O ATLS é o nosso principal guia para avaliação de trauma. Então, assim, o paciente, muitas vezes, tem muitas opções que você fala, tem que avaliar caso a caso. Não é o caso do TCE. TCE é seguir todos os critérios, mas é a última coisa. Não, não é a última coisa, é o que eu falei. No A, você já está tratando TCE. Quando você mantém quando você coloca quando você coloca a ventilação do paciente, quando você garante, evita que o paciente tenha hipotensão, você já está tratando o TCE. Certo. Aí a outra foi sinal de Lázaro e síndrome do encarceramento. Poderia explicar um pouco? O que é sinal de Lázaro? Isso aí entra um pouco em morte encefálica, tá, gente? Não tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Inclusive, eu tenho uma live só de morte encefálica, depois se quiser ver. Sinal de Lázaro é um sinal neurológico que confunde, né, em relação ao diagnóstico de morte encefálica. Então, tem alguns sinais que são involuntários, que não são reflexos de tronco encefálico, né? O sinal de Lázaro é um tipo de reflexo, o paciente, ele faz como se, né, movimenta o tronco, como se fosse levantar, mas, na verdade, é um reflexo involuntário e ele não entra nos critérios de morte encefálica. Tem os critérios específicos de morte encefálica e são só aqueles que a gente tem que avaliar. O restante tira fora. O paciente pode estar e estar morto da mesma maneira.
E a outra pergunta foi o quê? Reflexo de Lázaro e síndrome do encarceramento. Síndrome do encarceramento é o locked-in, é um tipo de lesão que o paciente tem no tronco, em geral, uma lesão de tronco cerebral, onde o paciente mantém apenas movimentação ocular. O paciente ele tem uma preservação do cognitivo, mas o motor dele é totalmente prejudicado e a única coisa que ele tem é a movimentação ocular. Mas também não ocorre só no trauma, ocorre em tumores, né? Tumores de forame magno, tem outras lesões relacionadas. Certo, deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que é só isso mesmo. Tá. Eu gostei muito de falar sobre TCE. TCE, assim, é meu dia a dia. Se eu pudesse operar só trauma craniano, ia ser muito bom, porque, assim, a maioria dos pacientes são jovens. E mesmo pacientes que têm, às vezes, lesões muito ruins, que a gente faz descompressiva, muitas vezes sobrevivem. E eu gosto, é uma área que eu gosto. Por exemplo, tem paciente que chega principalmente com hematoma extradural, paciente Glasgow 3, você opera o paciente, daqui a pouco ele está acordado sem déficits. Então, é um tipo de abordagem neurocirúrgica, né? Uma parte, é claro, né, gente? Tem outros que têm prognóstico muito ruim. Que a gente vê uma evolução muito boa dos pacientes. Até os pacientes que vão para casa, às vezes traqueostomizados, às vezes, né, com déficit motor, muitas vezes voltam e bem, né? Só que também tem muito TCE grave, também tem muita lesão que evolui muito mal, mas eu sempre gostei. E assim, tomografia de trauma era o que eu mais via. Eu via 50, 60 tomografias, às vezes, num plantão de residência médica. E eu acho que o principal para vocês não é nem ver a lesão, saber qual que é a lesão na tomografia, mas é a indicação de tomografia no TCE. Isso é crucial para você, saber qual paciente tem que chamar o neurocirurgião, qual paciente tem que fazer tomografia, e assim, eu acho melhor você pecar pelo excesso, pedir mais tomografia do que é necessário, do que deixar de pedir uma tomografia num paciente que é potencialmente cirúrgico ou tem potencialmente um risco de evoluir de uma maneira grave, tá, gente? E quem quiser ver as outras lives, outros temas da neurocirurgia, entra no meu canal lá do YouTube, 15 Minutos de Neuro. E quem quiser participar também do nosso grupo, 15 Minutos de Neuro, e participar das lives junto, me envia um direct no Instagram para entrar para o nosso grupo, que é um projeto bem legal. Quem gosta da neuro, quem não gosta também, para aprender um pouquinho, acho que é bem legal. É um projeto maravilhoso, gente, vale muito a pena, sou suspeita de falar porque eu faço parte. Então, quem tiver aí a oportunidade, entra lá e dá uma conferida, que é ótimo, muito bom mesmo. E eu vou deixar a aula depois disponível também lá no canal, para quem quiser rever, né, alguns detalhes. E pega essa aula aí, gente, e grava. E um dia que você estiver lá no plantão e atender um TCF, você vai lá e olha na tomografia. Deixa eu ver aqui como que é o hematoma subdural. Deixa eu ver aqui como é que é o extradural, qual que é a contusão, qual que é a HSA. É importante para aprendizado também. E o Glasgow, treinamento, gente. Glasgow, muitas vezes você não tem decorado na ponta da língua, não, mas tem que saber fazer. Pega o celular lá e olha, classifica direitinho, você já vai saber o paciente que tem indicação de tomografia. Já é uma primeira etapa que você vai conseguir passar bem. Sim. Então, muito obrigada, doutora, uma boa noite também a todos que estão ainda aqui, né, assistindo a aula, e eu queria agradecer novamente pela participação, por ter aceito o convite, foi muito esclarecedora e a gente só teve elogios da aula, muito obrigada. Obrigada. E quem tiver alguma outra pergunta também sobre o TCE, que depois quiser me mandar no particular, ou pergunta sobre alguma coisa da neurocirurgia, fiquem à vontade, tá bom, gente? Boa noite, gente. Ô, Maria Júlia, eu